Shalom Lekulam, Shalom Sadikim, sejam bem-vindos a mais um Shiur de Shabbat, dando continuidade ao nosso curso de Kabbalah do Autoconhecimento, introdução a Kabbalah do Autoconhecimento. A gente fez nossa primeira aula introdutória, que eu vou chamar de aula 0, na verdade, aula 0, que ela foi só uma aula introdutória, só se for lá atrás, né? Uma aula introdutória, pode trazer uma cadeira de lá, colocar ali. Enfim, vamos chamar de aula 0, porque é uma aula introdutória, então vou considerar a aula 1 a aula de hoje. A semana passada foi mais para dizer o que é a Kabbalah, para desmistificar um pouco desses conceitos que na verdade dá margem para más interpretações. Essas interpretações vão fazer algumas pessoas erroneamente acreditarem que a Kabbalah é uma coisa ruim. Na verdade, faz-se um uso ruim da Kabbalah quando ela se torna predominante e por ser especulativa, ou seja, por ser fruto das deduções humanas, quase sempre é interpretada de uma maneira equivocada. Então, a pergunta quando alguém vem conhecer a fé judaica e ela pergunta: onde eu posso aprender Kabbalah? Eu digo: você não pode aprender Kabbalah. Quem está chegando agora não deve se meter com isso. Mas o que nós fazemos aqui é fazer uso de uma maneira bastante superficial e introdutória para utilizar os conceitos da Kabbalah para nos ajudar espiritualmente, trazendo uma profundidade um pouco maior, despertando o interesse das pessoas pelo sagrado e pelo simbólico e por aquilo que a gente pode obter como resultado desse estudo, ok? Então o objetivo desse curso, como o próprio nome diz, é ajudar no processo do autoconhecimento. O conhecimento de nós mesmos, para garantir um terreno fértil, para que a semente da Torá possa germinar, possa dar fruto, esses frutos possam amadurecer e gerar, ao mesmo tempo, alimento e, ao mesmo tempo, sementes de novos frutos, de novas árvores, e assim por diante. Para quem assistiu a aula de ontem, a meditação de ontem sobre o Kabbalah de Shabbat, eu mostrei a diferença entre prosperidade e sucesso. Vocês lembram? Qual é a diferença entre prosperidade e sucesso? Não. Prosperidade e sucesso. Não são os frutos? Você assistiu ontem? Você falou em relação aos frutos. Falei. O que tem a ver os frutos? Bom, então tá. Palavra hebraica para prosperidade. Quem lembra?
Parnassá. Palavra hebraica para sucesso? Um nomezinho mais diferente. Atzalahá. Atzalahá. Na verdade é Hatzalahá, tá? Um re, tá? Hatzalahá. Eu dei o exemplo da goiabeira. Uma goiabeira que dá fruto é uma goiabeira próspera, ok? Agora, se aquele fruto que a goiabeira deu bichou, não foi dado o devido destino, não matou a fome de ninguém, aquela goiabeira deu num terreno baldio que me pertence, mas que eu nunca fui nem ver, ela deu fruto lá, mas e daí? Tem um muro ao redor, ninguém comeu, só o passarinho lá comeu, metade jogou fora, ou seja, eu não tive sucesso. Significa que prosperidade e sucesso são coisas diferentes. Portanto, a Torá na nossa vida, ela tem que prosperar e ela tem que trazer resultado. O resultado é o sucesso. Significa que o aprendizado da Torá, ela traz conhecimento. O conhecimento da Torá traz obediência. E isso é prosperar. Transformar-se em prática. Mas o sucesso da prática é a transformação do caráter e depois também a transformação do próprio mundo. Logo, o objetivo final da Torá é transformar o mundo. Então ela precisa frutificar em mim, precisa dar fruto, e esse fruto precisa alimentar, porque uma árvore que dá fruto, ela não dá fruto para si mesma, ela dá fruto para alimentar a outros, e ao mesmo tempo esse fruto vai alimentar a outros, e as sementes desse fruto também formarão novas árvores. Então, o estudo da Kabbalah tem como objetivo ajudar a gente a analisar o próprio solo, o solo que somos nós, e que a semente da Torá vai ser plantada, ela pode ou não dar frutos, esses frutos podem ou não servir para alguma coisa. Entenderam? Então o estudo da Kabbalah do autoconhecimento, ela vai trabalhar especificamente em mim, onde a Torá, ela continua sendo a semente, e eu, o solo. Então a ideia é trabalhar o solo. Entenderam isso? Esse é o objetivo do nosso curso, ok? Conhecer a gente mesmo, para que através do autoconhecimento a gente possa saber o que trabalhar, o que corrigir, o que colocar no solo, tá bom? Bom, na aula passada eu disse que há 4 níveis de interpretação da Torá. Quais são esses 4 níveis? Nível literal, que nós chamamos de, quem lembra? Peshat, tá? O nível literal já conheço, isso aí já é. Nível literal? Quem não conhece o nível literal? Literal é o nível mais fácil, né? Faz uma com laranja, assim tá muito fácil. Faz uma mais difícil, isso aí tá muito fácil. Não, mas primeiro me responde essa. Não, mas essa aí tá muito fácil, faz uma mais difícil. Não, mas essa aí não. Não, mas tá bom, eu faço uma mais difícil, mas primeiro responde essa. Essa aí tá muito fácil, faz uma mais difícil, fica naquela. Ou seja, a pessoa que fala que o nível Peshat é muito fácil, quase sempre não conhece o nível Peshat. Tá? Só diz que conhece. Por exemplo, o nível Peshat é onde estão as histórias bíblicas, é o nível Peshat. Moshe levou o povo do deserto, do Egito, saiu lá no dia 15 de Nissan, foi para o deserto, depois passou pelas águas de Mará, depois passou pelas palmeiras, enfim, Efidim, foram para o Monte Sinai, receberam as tábuas da lei, depois o livro. Tá vendo? O nível Peshat é fácil. No nível Peshat também estão as leis. As leis já não é tão fácil. Para começar, você sabe as 613 leis de cor? Claro, mesmo não sei. Mas eu sei que elas estão lá. No nível Peshat.
Você sabe interpretar devidamente essas leis? Porque para interpretar as leis, são necessários 13 critérios de interpretação das leis. Para cada uma delas. Que os nossos rabinos utilizaram para colocá-las em prática. Então, em outras palavras, você conhece a halahá, a forma judaica de cumprir as leis. Vai dizer que cumpre as leis, não sabe cumprir as leis, né? Então, uma lei simples, como a lei, por exemplo, do mikve, tem várias, as leis da pureza ritual, da imersão ritual, tem uma vasta gama de leis, de critérios a serem observados. Então, o nível Peshat está longe de ser o nível mais simples. É apenas o nível mais aparente, não é o nível mais simples. Ok? Estudaremos o nível Peshat ao longo da vida. E é de fato esse que nós precisamos conhecer. Bom, o segundo nível é o Remes, o nível comparativo, onde eu posso utilizar de outros textos bíblicos dentro do Tanar para exemplificar conceitos trazidos num determinado ponto da Torá, ou eu posso usar Midrash, histórias que os rabinos criaram, algumas são verdade, outras são alegóricas, ou eu posso usar o simbolismo, né? Dizendo que, por exemplo, o altar do incenso tem uma relação com as preces do Sadiquim, por exemplo. Isso é nível Remes, nível comparativo, nível simbólico. Mas eu também posso chamar de Remes aquilo que eu fiz hoje na Parashá da manhã, quando eu comparei o evento de Korah e dos 12 espias com o evento dos 10 que saíram depois que Salomão morreu, as 10 tribos que se perderam, com os 10 espias que trouxeram más notícias, né? Comparei Korah a Jeroboão, né? Então eu posso utilizar essas metáforas dessa maneira também, ok? Isso é o nível Remes, o nível comparativo, também chamado nível homilético, o nível onde a gente pode buscar outras fontes, tá? Para elucidar e exemplificar aquilo que se quer dizer. O quarto nível é o nível Drash. Pulou o terceiro. Desculpa, terceiro nível. Terceiro, não o quarto. Terceiro nível é o nível Drash. Drash significa extrair. Tá? É aquilo que está dentro. Ou seja, eu esmago a uva e obtenho o vinho. O vinho é o Drash. Ok? Esse nível é o nível moral. Ou seja, o que podemos aprender do que aconteceu com Korah? Né? O que podemos extrair? Podemos dizer que não devemos ser como Korah. Em quê? Né? Todos os erros ali listados de Korah que nós trouxemos hoje de manhã, e como Moisés, como Moshe Rabbeinu lidou com a situação de Korah, isso é um nível moral. Tá? O nível moral, ou seja, não ser como Korah, não seja ingrato, respeite as autoridades, saiba seu lugar no todo, não jogue as pessoas umas contra as outras, não faça lashon hará, busque a paz e segue. Isso é o nível moral. O quarto nível é o nível que a Kabbalah estuda. É o nível Sod, que é o nível secreto, o nível onde há muita especulação, muita dedução, mas sempre voltado para um nível mais profundo. E nesse nível aqui, no nível Sod, não existe certo e errado. Existe, vamos dizer assim, aquilo que alguns conseguem enxergar
E aquela percepção, ela pode ou não fazer sentido para você. É particular. É particular. Mas ao mesmo tempo, nossos sábios, ao terem a experiência nesse nível mais místico, eles elaboraram textos que se imortalizaram em seus discípulos, ou nem sempre elaboraram textos, apenas elaboraram temáticas, palestras e ensinos que foram traduzidos para os seus discípulos e que quando chegaram na mão de algumas pessoas, acabaram por ser contaminadas. Ou seja, de uma meditação, alguém pode ter um sonho. E esse sonho, contado para uma terceira pessoa, pode ser interpretado de uma maneira boa ou ruim. Uma maneira boa ou ruim. Entenderam? Então quer dizer que uma dedução particular pode ser transformado na avodazará, na idolatria de uma outra pessoa. Isso acontece também em textos não rabínicos. Vamos pegar um exemplo do texto do assim chamado Novo Testamento. Quando, por exemplo, você lê lá que nele habitava a plenitude da divindade. Todo mundo já ouviu falar desse texto, né? O que a pessoa quis dizer? E Deus está plenamente nele. Deus habita naquela pessoa de uma maneira plena. Eu vejo a presença de Deus na sua vida, meu irmão. Ok. Não, para outros cuja a mente já está inclinada a olhar a coisa pela ótica da idolatria, eu estou dizendo que aquela pessoa é Deus. Tá? Um outro texto ainda referindo ao mesmo personagem, quando fala que ele é a imagem do Deus invisível. Logo, ele é invisível? Não é invisível. Então o que a pessoa quis dizer? De novo, que ele manifesta a essência do sagrado. Logo depois, o mesmo vai dizer que nós devemos ser também a imagem do Deus invisível. E de que maneira nós nos tornamos a imagem do Deus invisível? Analisando o que é a imagem do Deus invisível. Logo, se Deus é invisível, Deus não pode ser colocado em nenhum formato. Não há nada que possa definir Deus fisicamente. Não há. Então, um dos princípios da fé judaica é que Deus não possui forma antropomórfica. Deus não é homem, nem se parece com um homem. Deus não se limita a uma forma, a forma alguma. No momento em que eu imagino Deus, eu já comecei a praticar a idolatria, porque a própria palavra diz: não farás para ti imagem. Então a imaginação é a primeira fase de uma imagem. Ok? Primeira fase de uma imagem. Ok? Alguma pergunta até aqui? Então, nossos sábios, eles buscaram através de um exemplo. Então, o que vocês estão... Para quem nunca viu esse desenho aqui, pode imaginar isso aí. Que macumba que é essa aí que ele escreveu no quadro? O que é isso aí? Um negócio místico, cheio de bola e risco. Isso aqui não significa nada. Significa apenas uma forma geométrica que tenta exemplificar os aspectos de Deus. E de que maneira esses aspectos de Deus podem estar relacionados comigo. Tá? Nós chamamos esse desenho na Kabbalah de árvore da vida. Tá?
E eu vou começar então a explicar sobre ele a partir de agora. Bom, primeiramente, ela representa a interação, a correlação entre o céu e a terra, entre o sagrado e o profano, entre Deus e o homem. Então ela possui dois polos, duas esferas, uma inferior e outra superior, que representam os dois polos, e que se baseia no texto do profeta que diz: os céus são o seu trono e a terra os cabelos dos seus pés. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que Deus está entre o céu e a terra, e que a majestade de Deus, ela começa nos céus e se estende até os mundos inferiores. E quando ele fala mundos inferiores, é esse aqui que a gente vive mesmo, não é alguma coisa depois desse não. Nós vivemos na esfera mais inferior da realidade. A esfera mais inferior da realidade é a esfera onde habita o ser humano. E a esfera mais superior da realidade é a esfera da plena presença divina. Como se Deus fosse o sol. Vamos cortar essa parte, vamos colocar. Deus é o sol. E que os mundos inferiores são apenas o calor que sentimos dessa presença. Ok? Vamos entender dessa maneira. Essas bolas que nós temos aqui, esses círculos que nós temos aqui, nós chamamos de sefirot. Sefirot. A palavra sefirot, plural de sefirá, que significa emanação. Não é o que significa, é a maneira como a gente traduz. Tá? Emanação. E é dito que o universo foi criado a partir da emanação de Deus, das emanações de Deus que foram materializando-se à medida em que ele foi formando o universo. Logo, o Tânia, um dos livros da Hassidut, o livro maior da Hassidut, da doutrina da Hassidut, vai explicar que Deus, olha só que louco isso, para quem não está acostumado com esse conceito. Ele vai dizer que Deus toma consciência de sua existência a partir de sua própria criação. Como é que eu sei que eu existo? Porque eu estou espelhado em minha criação. É assim que Deus se conhece. Ele se vê em sua própria criação. Quando a gente fala, vamos criar um homem à nossa imagem, à nossa semelhança, né? Quando a gente fala assim, do Gênesis, imagine uma pessoa que é rica, tem tudo que quer, tudo que mais gostaria de ter, vive dentro de um castelo, mas o único objeto que ele não tem nesse castelo é um espelho. Em outras palavras, ele viveu muitos anos e nunca soube quem ele era de verdade. Nunca se olhou no espelho. Se você fosse um bom desenhista, você seria capaz de fechar o olho e sem se olhar no espelho, não precisa fechar no olho porque eu não consigo ver minha própria cara, né? Você simplesmente desenhar a você mesmo? Veja, algumas pessoas vão ter mais facilidade de fazer isso, porque tem uma boa imagem de si próprias. A maioria das pessoas, não. Agora imagine o que significa você viver numa sociedade, e existiu, onde não haviam espelhos, onde as pessoas se viam na água, se viam em objetos de prata, mas não espelhos como o que temos hoje de vidro, que nos dá uma imagem perfeita. Você já tentou ouvir sua voz no gravador? Ela não é a sua própria voz, né? Mas é
Aquela é a voz que as pessoas ouvem de você. E aí dá vergonha, né? Eu já não tenho mais esse problema. Eu já gravo e apresento coisas há tantos anos que a minha memória já me lembra de como eu sou já na televisão ou já a minha voz. Eu já não ouço a minha voz apenas com o meu ouvido, mas eu ouço a minha voz com a minha memória que eu tenho sobre ela. Mas você não. Você ouve com os ossos da sua face. Mais ou menos isso. Deus, ele se reconhece na sua criação. E isso faz com que ele se olhe no espelho. Ok? Então, essas sefirot representam as características de Deus e a relação entre Deus e o homem, entre o reino de Deus e o reino do homem. Que na verdade é o reino de Deus também. Só que dado à administração do homem. Bom, vamos ver. Então, as primeiras sefirot que eu quero falar são as duas extremidades. A sefirá Keter, que significa coroa, e a sefirá Malhut, que significa reino. Aí a gente sempre faz aquela perguntinha, todo mundo já sabe a resposta, mas a gente faz mesmo assim, para dar corpo para a nossa aula. O que existe entre um trono, o que existe entre um reino e uma coroa? Se você desenhasse aqui um troninho, aqui, um troninho, desenhasse aqui um trono, olha, um troninho bonito assim, a Maria da Vida, entre um trono e aqui você colocasse uma coroa. Bonito. O que está faltando? Uma pessoa para reinar. Um rei, não é isso? Esse espaço vazio que existe entre uma coroa e o trono é a pessoa do rei. Tá? Na verdade, o trono é uma expressão de seu governo. Mas na verdade, o seu governo, ele não é o seu trono especificamente. O seu governo é o estrado de seus pés. Porque o estrado de seus pés, uma coisinha assim, é na verdade o seu solo. É sobre onde ele reina. Significa que ele está no seu reino. Ok? Significa que o Keter significa onde Deus está, na esfera do sagrado. O Malhut é onde os pés de Deus estão, o reino que ele criou neste mundo. E nós só vamos falar desse, independente dos outros. Esse mundo é do qual nós estamos falando. E nesse mundo ele colocou o homem. Então o homem está sentado aqui, né? Sentadinho aqui e tal. Esse homem aqui é o que está, tudo que existe entre o Keter e o Malhut diz respeito à relação entre Deus e o homem, entre o céu e a terra, entre o sagrado e o profano. Entenderam isso? É como se aqui nós tivéssemos uma caixa d'água, ok? Uma caixa d'água que jogasse água para todos os lugares, ok? Jogasse água para todos os lugares até chegar aqui. E ela teria que passar por todas esses recipientes, e em cada recipiente deste, a água ganharia um tipo de substância que a enriqueceria como mineral, tornaria ela melhor. Então aqui ela vai receber flúor, aqui ela vai receber cálcio, aqui ela vai receber potássio, aqui ela vai receber uma vacina contra uma doença,
aqui uma outra vacina, aqui ela vai se reunir, daí aqui ela vai se dividir, e ela vai chegar até aqui. Ou seja, é como se aqui entrasse água, aqui saísse remédio, e que cada aspecto desse remédio, cada substância que forma essa fórmula, esse remédio, estivesse depositada nesses recipientes por onde essa água vai passar. Entenderam o que eu quero dizer? Só que cada elemento deste, de um lado e do outro, equilibra o outro. Se ele passar por aqui sem passar por aqui, isso se torna veneno. Se ela passar por aqui sem passar por aqui, isso a torna veneno. É preciso ter uma dosagem correta de cada substância que está dentro desses recipientes, para no final aqui ela ser remédio e não veneno. Entenderam? Mais ou menos. Alguma pergunta sobre isso até aqui? Fica igual parecido com uma estação de água, que tratamento. A cada estação que ela vai recebendo alguma substância. Pronto. Então, vamos dizer que essa é uma das maneiras de explicar isso aqui. Então, o que significa isso? Significa os aspectos de Deus que foram dados ao homem no momento em que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Vamos voltar para o texto de Gênesis, capítulo 1. O capítulo 2, na verdade, né? Gênesis 2, quando Deus cria o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Isso. Não é o texto da árvore da vida. Versículo 26 do capítulo 1. Posso fazer uma perguntinha? Só um minutinho. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Sobre o tema, pode falar. Seria assim como você já disse, uma cura, no caso, uma cura passa por cada desse recipiente, você vai curando assim, o nosso ser, no caso? Mais ou menos isso? Não totalmente isso. Não totalmente isso. Isso daqui não é a nossa cura. Isso daqui é a nossa característica criada. Nós fomos criados assim. À medida em que nós nos distanciamos de Deus, esses aspectos entraram em equilíbrio. A proposta do estudo desses aspectos é readquirir o equilíbrio. É o que a gente falou na aula passada sobre a diferença entre salvação e redenção. Salvação é livrar alguém de um naufrágio, um bote, salva-vida. Redenção é a pessoa saber nadar. Ok? Ou seja, é devolver a uma determinada coisa ou a uma determinada pessoa sua condição perfeita, original. Então o objetivo da fé judaica é devolver ao homem sua condição inicial. E qual era a condição inicial do homem? Ser semelhante a Deus. Quando fala ser igual a Deus, é diferente de ser semelhante a Deus. Tá? Igual significa igualdade hierárquica. Não é? Eu não quero ser igual a Deus hierarquicamente, jamais serei. Mas eu quero ser semelhante a Deus. Um filho é semelhante a seu pai. Ele não é igual ao seu pai. Eles estão em esferas diferentes.
mas são parte de uma mesma essência. Entenderam isso? Então, 1:26 de Gênesis. Vai dizer assim: vai Omer Elohim Naaso Adam Bet Salmenu Kidmotenu Vekidmotenu. O Kidmotenu. Façamos o homem de acordo com a nossa imagem. Bet Salmenu Kidmotenu. Ou seja, de acordo com a nossa semelhança. Ou seja, façamos um homem que seja similar a nós, que tenha similaridade conosco. Não é que ele está querendo chegar com esse negócio do conosco. Não, não querendo chegar a lugar nenhum, né? Antes de tudo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Antes de tudo, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Nós não acreditamos em mais de uma entidade, ok? Há uma única entidade. Expliquei na semana passada que uma das explicações para esse texto é de que Deus estava falando com a terra. E que ele falou para a terra: vamos fazer um menino? E a terra ia entrar com os aspectos biológicos e Deus ia entrar com os aspectos espirituais. Ela forneceria matéria-prima para o hardware e Deus instalaria o software. Entenderam? E ele fez o homem do pó da terra e nele insuflou a Neshamat Haim, o fôlego de vida. Então, a Dell produziu o hardware, o computador, e o Windows entrou com o sistema operacional. Ok? Então somos a imagem da terra biologicamente. Somos a imagem de Deus dentro de nós. Nós recebemos algo chamado Neshamat Haim. Tá? Nesse aspecto, somos todos Adam. Porque nós não falamos os Windows. A não ser que você esteja falando do Windows 2.0, depois o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, não é isso que eu estou falando. Quando você fala o Windows, está falando o Windows, né? Você tem o mesmo Windows que eu? Você fala: não, eu tenho o meu Windows, você tem o seu Windows. Não, mas é o mesmo que o meu. Qual que é o seu Windows? É o 10? É o meu também. Ah, então nós temos o mesmo Windows. Como assim temos o mesmo Windows? Você tem o seu, eu tenho o meu. Mas ele é uma coisa só, correta? São todos cópias um do outro. Todos foram criados num determinado computador lá no laboratório da Microsoft. E a Microsoft transformou isso antigamente era em CDs, hoje eu não sei como é que ela vem, porque o meu Windows já vem um computador, ou é pirateado mesmo. Mas enfim, vem pré-instalado, veio com a máquina. Em outras palavras, são cópias de um mesmo sistema operacional. Então todos temos o mesmo sistema operacional instalado dentro de nós. Ok? Pode chamar as mesmas substâncias? A mesma substância, tanto biológica quanto espiritual. Ao longo do processo, sabe? A gente vai instalando os programinha bichado. Não é isso? Vai corrompendo o sistema. Vai corrompendo o sistema. Vai enchendo de vírus. Não é isso? Então a gente precisa fazer? Precisa formatar o computador, né? Só que no nosso caso não dá para formatar o computador. A gente tem que catar os vírus no dedo mesmo. E tem que ir procurando eles e ir eliminando com o tempo. No nosso caso, se a gente desinstalar o nosso Windows, a gente vai para a fita. Então a gente tem que encontrar uma maneira de resolver o nosso sistema, retificar, desfragmentar o nosso disco, né? Fazer uma limpeza, passar o antivírus e retificar, muitas vezes manualmente,
aqueles aspectos que estão ali. Antigamente tinha isso, hoje não tem mais do Windows 9. Antigamente o negócio de deletar arquivo DLL. Você chegava lá, deletava um arquivinho lá, pronto, acabava com tudo. Tinha que sair catando aquele arquivinho DLL para voltar a funcionar. Hoje não tem mais isso, né? Hoje o próprio Windows já trata de renovar esses arquivos DLL. Bom, então mais ou menos isso. São aspectos da divindade que estão dentro de nós. Tá? Semana passada eu cheguei a desenhar a árvore da vida? Não. Não, né? Então, para muitos dos que estão aqui, para muitos dos que nos assistem pela internet, ao vivo ou não, isso aqui é algo novo, mas muito provavelmente algumas pessoas já devem ter se deparado com essa imagem aqui na internet, para aqueles que têm acesso à internet. Então, eu estou tentando explicar de uma maneira bastante didática, bastante exemplificando bastante, usando bastante metáforas. Bastante remes, comparações, né, para ajudar vocês a entenderem. Então, nós temos em nós, nascemos como isso, fomos criados com essas características, mediante as quais, através das quais, o Eterno, Kadosh Baruch Hu, bendito seja Ele, interage com esse mundo. Então, eu chego a uma conclusão: puxa vida, o Eterno deve ter batido a cabeça. Ele escolheu eu para interagir com o mundo. Não era melhor ter vindo dele próprio? Eu acho que não vai sair boa coisa. Então, Hashem idealizou um homem. E esse homem que ele idealizou, e que a gente não é de verdade ainda, é o que a gente chama de Adam Kadmon. É o homem, de acordo com o que está aqui, Akad Mateno. Um homem de acordo com a nossa semelhança. Ou seja, Deus criou você, sabendo exatamente quem você é, mas apostando naquilo que você poderia ser. Em outras palavras, Ele apostou no seu potencial. O homem que Deus criou não é o homem pronto, mas Ele criou o homem com a capacidade de fazer upgrade. Tá? E ele vai ter uma jornada. Ele vai ter uma jornada. E ao longo dessa jornada, ele vai se deparar com situações que vão aprimorá-lo. E essa jornada é a jornada individual de cada um de nós, mas ao mesmo tempo a jornada de toda a humanidade. Porque, de fato, não somos eu e você, apenas eu e você individualmente. Somos todos nós. Somos todos Adam. Adam era todos nós numa pessoa só. Depois Adam se bifurcou e se derivou em seus filhos. Seus filhos derivaram-se em seus respectivos filhos. E assim sucessivamente. E aqui estamos nós, todos filhos de Adam e de Rava, trazendo dentro de nós o mesmo sistema operacional que foi instalado lá no Adam. Mas agora, muitas vezes, corrompido. Esse sistema operacional corrompido, que foram os programas, os aplicativos, os softwares que foram sendo instalados, os vírus que foram sendo pegos ao longo do processo. Na hora de fazer uma cópia, eu já fiz uma cópia do arquivo bichado já. O Windows que o meu filho recebeu é o meu, que já está meio contaminado com os bichos que eu peguei. Entenderam isso? As portas estão abertas. Tem gente que está no começo e quer saber o que é esse Adam Kadmon e Adam Rishon. Ok, Adam Kadmon, existem várias teorias sobre isso. A teoria que nós acatamos e que nós ensinamos é que o Adam Kadmon é o homem ideal que Deus criou aqui. Não é a lâmpada. É o Adam Kadmon. É o Adam Kadmon. O Adam Kadmon é o homem ideal. É o homem segundo a imagem de Deus. O Adam Arishon é o Adão do Éden, o Adão bíblico. O homem chamado Adão. O Adão, famoso Adão.
que deveria ser o Adam Kadmon que Deus criou. Como todo homem é falho. Só que, como todo homem, morreu, né? Ou seja, não foi dessa vez. Você caiu. Caiu. Então, Adam Arishon, o primeiro Adam, o Adam edênico, é o primeiro de uma série de gerações que viriam para que o Adam Kadmon, o homem segundo a imagem de Deus, finalmente pudesse vir a existir. Ok? Todo ser humano tem potencialmente condições de ser esse Adam Kadmon. Mas acaba trazendo com eles certas características em desacordo. Tá? Embora não exista... Agora deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Em outras palavras, ele está dizendo que nós temos que existe pecado original. Que nós herdamos pecado. Nós não herdamos pecado. Mas nós herdamos cultura. Nós herdamos maneira de enxergar o mundo. Nós herdamos valores. Porque nós tendemos a ser aquilo que sabemos ser. Tanto como filhos, quanto como pais. E dessa maneira estamos derivando e dando continuidade a um comportamento doentio que é parte da doença de toda a humanidade. Simplesmente porque não conhecemos devidamente as características que temos de Deus dentro de nós e de como harmonizá-las de uma forma saudável para as nossas emoções. Ok? Eu gosto de um texto que se encontra no livro dos Reis, segundo. Então quer dizer, se uma criança que nasce hoje, ela fosse transportada para o reino perfeito, Do futuro? De magia? Isso, futuro. Então, onde todas as sefirot estariam tudo certinho, alinhadinho, ela cresceria já dentro daquela cultura. Se ela nascesse lá, você quer dizer? Ou se ela fosse transportada para lá? Nascesse agora e fosse Não. transportada. Não. Ela não ia aprender tudo Não, certinho? as Sefirot não estão em algum lugar. Cadê as Sefirot? Deixa eu ver onde é que elas estão. É que As sempre Sefirot estão em mim. Não, sim, mas ela aprende. Depende de que idade. Não, uma criança que nasce. Hoje. Não. Não. Você fez uma, não, Recém-nascida. você fez uma boa pergunta. Recém-nascida. Você fez uma boa pergunta. Eu vou te responder com um remes. A geração toda saiu do Egito, certo? 600 mil famílias. Quantas entraram? Entraram 600 mil famílias. Só que outras morreram 600 mil famílias, nasceram 600 mil famílias. Ok. Quantos dos que saíram do Egito entraram na terra de Israel? 2 pessoas. Todo mundo cai nessa pegadinha. Não acredito. Esse é o Pergunta de novo. Daquelas 600 mil pessoas, aqueles 600 mil famílias que saíram do Egito, quantas pessoas entraram na terra de Israel? Todas de 20 anos para Agora... Não. Quantas saíram do Egito? Das que saíram do Egito, quantos entraram na terra de Israel? Das que saíram do Egito. de 20 anos para baixo. Yehoshua e Caleb, Mas, com suas famílias, e os de 20 anos para baixo. Significa que, até uma certa idade, ainda é possível transformar aquela geração e redimi-la no deserto. Mas de uma certa idade, falando de idade espiritual, maturidade espiritual, elas já estavam tão contaminadas com a mente escravizada que traziam do Egito, em que a redenção já não era possível mais a elas. Elas apenas seriam parte de um processo de redenção vivida por seus filhos. Não que elas não morreram sem se salvar, morreram salvos, mas sem alcançar a redenção daquela geração. É como nós e nossos filhos vão estar bem mais purificados. Então a pergunta que ele fez é, se nós transportássemos uma criança para os dias de Mashiach, uma criança que nasceu hoje, depende dessa criança, ok? Depende desse ser humano, se ele ainda estaria apto ou
se seria possível ainda retificá-lo. Mas não nasce com o pecado original. Não nasce. O pecado original não existe. Exatamente. Então, mas a partir de um certo momento, nós somos criados dentro de uma cultura e ela se torna tão arraigada a nós que o processo de redenção se torna muito mais difícil. O DNA é antigo já. Né? Então, mas não é uma questão de DNA, é uma questão de cultura. Né? Ela cresceu, mas ela não cresceu o suficiente na cultura ruim a ponto de não ser resgatável. Assimilado. Ela é possível ainda apagar aquilo ali e começar novamente. Tá bom? Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso? Que nós não podemos esperar que não é que a gente vai ficar perfeito, né? Mas a gente vai conseguir o máximo de nós para sermos o melhor possível na geração que nos cabe e prepararmos o caminho para uma geração melhor do que nós, retificando a mim mesmo e retificando também a mim mesmo em outras pessoas, porque não existe diferença entre mim e você. Ao retificar você, eu estou retificando a mim, porque eu me entendo como parte de um todo. Eu sou todos vocês sou eu, e todos nós somos uma única alma. Quem cura o dedo, cura a si mesmo. E a geração que vem através de nós será bem mais pura também. Exato. Nossos filhos, nossos Exato. netos. E é possível mover as águas dessa geração, como aquele anjo que movia as águas do poço de Betesda, para que aquelas pessoas que nessa geração entrarem nessa água, saiam purificadas. Para que na geração seguinte outro anjo venha e mexa a água. Eu tenho pretensões de que nós tenhamos nosso papel de somar e dar o nosso melhor nessa geração. Ok? E sempre, em todas as gerações, Deus vai levantar pessoas. Se for para ser um descendente de nosso próprio movimento, Baruch Hashem. Se for outro movimento, Baruch Hashem também. Porque o propósito é a redenção e não a premiação dos que tiveram parte nela. O galardão não é o objetivo. O galardão é apenas a premiação. O objetivo é o que me fez meritório desse galardão. Entenderam? Ninguém vai para uma guerra ganhar medalha. A gente vai para uma guerra vencer a guerra. A medalha é o reconhecimento de que você lutou na guerra. Quem entra na guerra pela medalha não serve para estar na guerra. Essa é a visão judaica. Entendeu? Não é eu levarei, eu também minha cruz é por uma coroa trocar, como fala lá na musiquinha. Né? Não tem nada a ver com isso. Né? Então, isso aí é esquadrilha Mutley. Medalha. Esse vírus está sendo espalhado na sociedade. Faz tempo que está, né? A gente não tá. O Mutley só entrava lá na esquadrilha Mutley lá para ajudar a pegar o pombo, por causa da medalha. Me salva, Mutley, eu tô caindo. Medalha. Ah, tá bom, pega uma medalhinha. Ah, agora eu vou salvar você. As pessoas vivem por causa da medalha. O Zé da Medalha, lembra do Zé da Medalha, do Joque Santeiro? Não sei, só quem é mais velho do que eu. Mas o Moodle é um reflexo da nossa sociedade. Oi? O Moodle é um reflexo da sociedade, do pensamento. Claro que é. É o sentimento da sociedade. Coloca esse reino aí em cima de Malhut. Não está aparecendo? Aparecendo um B. Muito bem, vamos lá. Eu falei que tinha um texto. Ezequias. Segundo Reis, né? Sabia que essas bolinhas E vão dormir sem isso. Se você acabar uma água, tem coco e tudo. você vai ser contaminado com o vírus. Ajeita a camisa. Obrigado. Só com Coscarque. Esse também é positivo.
Esse não toma Coscarc. Esse é velho. Esse é antigo. Ô, cabo velho. Oscar. Desculpa, não é Reis. É 2 Crônicas, capítulo 30. 2 Crônicas, capítulo 30. Diz aqui, versículo 17 em diante. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros do Pêssar, da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para santificarem ao Eterno. Qual é o papel do sacerdote? Promover a purificação dos outros. Nesse aspecto, somos todos korbanot, todos cordeiros que aproximamos, que promovemos o mikarev, né? A aproximação das pessoas com Deus, através de nós mesmos e das nossas palavras, de nossas atitudes, dos nossos exemplos, de nosso amor por elas. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Menache, de Zahar, Zevulun, não se tinham purificado, contudo comeram a Páscoa. Não como está escrito. Veja bem, mesmo que as pessoas não estejam puras, isso não as isola, isso não as deve isolar do convívio da comunidade. A comunidade é como um etrog, né? Um etrog não, como um lulav, composto de 4 espécies. A espécie que tem cheiro e sabor, a espécie que só tem sabor, a espécie que só tem cheiro e a espécie que não tem nem cheiro nem sabor. O que tem cheiro e sabor é o etrog. Os outros têm cheiro, têm sabor ou não tem nenhuma coisa nem outra. E todos têm parte no Pêssar. Todos têm parte na redenção. E qual é o papel do etrog? No caso, o etrog aqui representava o rei Ezequias. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o seu coração para buscar o eterno Deus e o Deus de seus pais, ainda que não segundo exigida pelo santuário. Eterno, não leve em consideração os erros das pessoas, mas aqueles que forem sinceros e estiverem buscando, que o Eterno possa aceitá-los, ainda que em suas imperfeições. E o versículo 19 vai dizer, versículo 20 vai dizer: ouviu, pois, o Eterno a Ezequias e sarou a alma do povo. Então, há um papel feito por aquele que ensina a fazer o certo, mas há um papel de intercessão também por aqueles, para que a comunidade não seja considerada por Deus em suas imperfeições, mas que o Eterno considere suas intenções acima de suas condições. Porque diz o Salmo que se Deus levasse em conta nossas falhas, ninguém se salvaria. Ok? Então nós vamos começar a estudar essas características aqui. Bom, então, o homem criado à imagem de Deus, ele nasceu com todas as características que Deus tem. Nós vamos dividir
essas características, primeiramente em 3 grupos. Vou fazer em azul para aparecer mais. 3 grupos. O primeiro grupo, características intelectuais. Segundo grupo, características emocionais. Terceiro grupo, características comportamentais. Muito bem. Então vamos primeiramente começar traduzindo essas palavras que estão aqui em hebraico. Primeiro grupo, biná, significa inteligência. Chorma significa sabedoria. Existe uma sefirá que eu coloquei pontilhada, porque ela é uma sefirá que ela não nasce já evoluída em nós. Alguns podem nascer com uma tendência, alguns podem nascer com ela totalmente incubada. Ok? Então ela não nasce aparente, necessariamente. Ela vem da parte de Deus. Ela está em nós, mas ela é desenvolvida pela ação divina. Muito embora a da'at ela possa ser usada para o negativo. Ok? Então, da'at significa conhecimento. Mas eu não gosto dessa tradução. Eu traduzo como discernimento. Discernimento. Porque conhecimento pode se confundir com conteúdo. Na língua portuguesa, conhecimento é sinônimo de conteúdo. Quanto mais eu leio, mais conhecimento eu tenho. Não, quanto mais você lê, mais conteúdo você tem. Isso não traduz da arte. Tá? Então tudo bem, vamos lá. O que significa biná? Capacidade de aprender. Algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos. É aquilo que eu falei ontem sobre nota. Nota da escola. Vai ter aquela criança que vai ser nota 5, tem aquela criança que vai ser nota 8. Né? Todas têm condições, a não ser que você tenha alguma deficiência, né? Todos têm condições de ficar acima da média, ou no mínimo na média. Abaixo da média é problemático e deve ter uma ação mais efetiva, se necessário for até um acompanhamento profissional. Como a professora falou pra gente, tem o aluno que tira nota 9, 10, 9 e 10 sempre, ele não quer dizer que está sendo, que tenha mais média do que aquele que tirava sempre 3 e conseguiu tirar 5. Exatamente. Se nota não designa inteligência, muito menos mérito. Né? Uma criança que tira sempre 8 e 9 não tem mérito. Agora uma criança que tira sempre 5, daí chega em casa com 9, daí essa criança tem mérito. O mérito de ter se esforçado. Tá? Mas nem mérito, tá? E nem outras características que a escola não é capaz de constatar, vamos dizer assim, de ler. Tá? Então, por exemplo, se o seu filho está entre 5 e 10,
Seu filho está na média. Se seu filho está abaixo de 5, ele está abaixo da média. Deve-se haver uma situação, deve-se haver um trabalho mais efetivo para resolver esse problema. Mas se ele está acima disso, você deve incentivá-lo a estar além do que ele pode. Mas cuidado para não forçar excessivamente e tentar obter dele uma coisa que ele não tem condições de oferecer. Talvez ele não seja tão inteligente, ou no sentido de, se é que a gente pode chamar isso de inteligência, porque há vários tipos de inteligência, ok? Mas ele não tem talvez a mesma capacidade de decorar, e por isso ele não vai tão bem na prova. Talvez ele entende mais do que a maioria, mas não decora. Meu problema em matemática, por exemplo, era de não decorar com a fórmula de Bhaskara. Eu até hoje não sei falar a fórmula de Bhaskara. Enfim, quem sabe a página? Enfim, tudo bem. Vamos fazer de conta que todo mundo sabe, menos eu. Horma já não é inteligência. Horma é sabedoria. O que é sabedoria? Qual é a diferença? Sabedoria é a aplicação da inteligência no momento de resolver problemas. Tá? Então, sejam eles problemas de relacionamento, sejam eles problemas de intermediação social, particular, intermediação social. Em outras palavras, ser sábio é saber fazer as devidas escolhas. Ok? Ser inteligente não é ser sábio. Tá? Ser inteligente não é ser sábio. A pessoa pode ter uma facilidade muito grande de aprendizado, mas uma dificuldade muito grande de resolver seus próprios problemas dos mais variados modelos e tipos. Sabe? Sabedoria na hora de lidar com o dinheiro, sabedoria na hora de lidar com as pessoas, sabedoria na hora de lidar com a saúde, sabedoria na hora de lidar com o prazer, sabedoria na hora de lidar com as mais variadas esferas da vida. Assim como existem várias inteligências. Assim como existem várias inteligências. Ok? Logo, a sabedoria é a aplicação da inteligência na hora de fazer as devidas escolhas para a vida. Tá? Agora, Da'at, que está fora disso, por isso ela não está exatamente no nível intelectual, eu não coloco ela, embora a maioria dos autores inclua ela dentro das Sefirot intelectuais. Eu tenho minhas dúvidas, uma vez que a Da'at não é exatamente intelecto. Ela está muito mais ligada ao discernimento, à suposição, à sensação, ao sexto sentido, à intuição. Não é uma coisa que tem que ser desenvolvida? Sim, ela tem que ser desenvolvida. Algumas pessoas nascem com ela mais aparentes, outras nascem praticamente com ela totalmente sepultada, então nunca desenvolvem e nem desenvolverão. Todos temos Da'at, alguns mais escondidos, outros mais aparentes. E eu quero dizer que todas essas Sefirot, assim como essas três, e todas as demais aqui do meio, elas todas têm aspectos positivos e negativos. Depende do uso e da aplicação que se faz dessas características na vida cotidiana. Por exemplo, a Biná tem que ser equilibrada pela sabedoria. A inteligência precisa ser equilibrada pela sabedoria, e a sabedoria precisa fazer uso da inteligência. Uma pessoa sábia, na hora de resolver problemas, ela pode resolver baseado numa sabedoria adquirida com a idade, com a experiência, com ter aprendido com alguém, ok? Ter recebido um manual de como resolver problemas. Ou pode ser uma sabedoria burra. Ou, mas ela vai chegar um momento
em que de repente ela vai aconselhar. Por exemplo, uma pessoa sábia, ela vai dizer: olha, o ideal seria que nenhum de nós precisássemos tomar remédio. O ideal é que nós conseguíssemos a cura de nossas emoções de uma outra maneira, buscando recursos na espiritualidade, no conhecimento de Deus, no estudo da Torá, na prece. Não é sábio dizer isso? Aí ela vai dizer para uma pessoa que sofre de esquizofrenia: para de tomar remédio. Porque faltou a ela conhecimento, sabendo que aquela pessoa não era apenas alguém com um problema maltratado em sua alma, era uma pessoa que tinha uma deficiência mental, mas ela achou. Então a sabedoria precisa da inteligência, mas a inteligência precisa da sabedoria, que é conhecer conteúdo, saber um monte de coisa, ter um monte de coisa decorada, mas na prática não tem sabedoria na hora de aplicar, não sabe intermediar relações entre duas pessoas, não sabe dar um conselho. Então a forma está ligada às escolhas, está ligado ao conselho, está ligado à nossa capacidade de administrar a vida. Entenderam isso? Bom, Da'at é um tipo de conhecimento, discernimento, que algumas pessoas nascem mais desenvolvidas do que outras e que poderão se revelar ao longo da vida. São pessoas que veem o que outras não veem tão facilmente. Ela vai se deparar com isso, por exemplo, na hora de ter determinadas sensações com relação a outras pessoas. Ela tem uma cisma, sabe? Sabe aquela cisma? Só tem uma cisma. Ela, sabe que nem dizia a Ofélia, né? Não gostei desse aí, sabe? Aquela coisa meio... Tem uma história meia... A pessoa tem uma sensação. Pessoas que têm essas sensações, alguém pode dizer: esse cara implica com todo mundo. De fato, uma pessoa que não sabe administrar essas sensações tende a não saber discernir o que de fato é uma sensação, apenas uma cisma pessoal dele, um preconceito, ou se há algo de divino, de fato, algo que sua alma, que seu intelecto, que seu interior percebe, porque nós enxergamos não apenas com os olhos ou com os nossos 5 sentidos. Existe uma série de outros sentidos que nós não conhecemos e que nós estamos tão distraídos com esses 5 que os outros se tornam obscurecidos. Mas claro que, se eles forem desenvolvidos devidamente, eu posso então evoluir isso em minha vida e obter os benefícios que isso pode trazer na minha relação comigo e na minha relação com o Eterno e principalmente na minha relação com as pessoas. Pessoas que têm a Da'at desenvolvida, vamos pegar o lado positivo e o lado negativo. Pessoas que têm uma Da'at mais exacerbada, ela pode desenvolver, por exemplo, a profecia. Os profetas da antiguidade, eles tinham uma tendência a serem sensitivos, o que os espíritas hoje poderiam chamar de médiums, ok? Elas já eram pessoas que viam o mundo por uma ótica um pouco mais espiritualizada, não eram tão racionais. Então isso, usado devidamente, pode fazer com que a pessoa desenvolva um discernimento divino, que pode ser usado como veículo divino de direcionamento para as pessoas. Moshe Rabbeinu desenvolveu isso, Eliyahu Hanavi desenvolveu isso, outros profetas desenvolveram isso. Outros não, outros apenas desenvolveram a sabedoria, o sábio Salomão. Outros desenvolveram a inteligência,
Esdras, por exemplo, ele era versado no conhecimento. Mas não fala que Esdras era sábio, fala que Esdras era mestre, professor. Agora, o Da'at está ligado à profecia, ao conhecimento. A palavra Da'at, o verbo Da'at, significa conhecer e significa ter intimidade. É o mesmo verbo para a relação conjugal. Abraão conheceu Sara, sua mulher. É esse o verbo que usa. Iodeia, ani iodeia, eu sei. Significa que o Da'at é uma capacidade de ver. Ok? Eu vejo, eu sinto. E isso, em cooperação com a inteligência e com a sabedoria, forma as características intelectuais que nós herdamos de Deus e que precisam ser desenvolvidas. Isso também pode ser comparado assim, já que esse verbo é utilizado para conhecer, no caso de relação, isso quer dizer que aquele que tem Da'at, ele vê além da roupagem. Exatamente, ele vê a nudez, ele vê o que está debaixo da roupa, ele vê o que está debaixo do aparente, atrás da casca da aparente realidade. É isso, você definiu bem, ok? É a capacidade de ver com a alma. Ele tem tipo uma visão raio-x. Exato, ele tem uma visão raio-x. Só que uma pessoa que tem uma Da'at mais evoluída, ela pode, por exemplo, ir para a adivinhação, para a necromancia, para o envolvimento com ciências místicas, ocultas, idólatras. Entendeu? A mesma tendência que um profeta tem, um necromante e uma cartomante pode ter. Só que um direcionou para uma ciência proibida e o outro direcionou para sua relação com o sagrado, com Deus. O que aconteceria se uma cartomante tivesse aquela visão que Ezequiel teve lá, das circos, rodas, um monte de coisa lá, né? A Da'at é uma coisa tão pesada para uma pessoa que é dito que Samuel, que não era profeta, era apenas um vidente, alguém que via, que tinha sonhos e tinha visões. É dito que quando ele teve algumas de suas visões, ele adoeceu. Sua alma, seu corpo adoeceu diante das visões que ele tinha, porque ele não havia sido iniciado nas escolas dos profetas, que existia uma escola de profetas na época, que iniciava as pessoas e as direcionava aquelas pessoas para que desenvolvessem suas tendências proféticas voltadas para Deus. Entenderam isso? O Da'at também é uma característica dos sábios que desenvolveram o nível Sod da Torá. Ou seja, a Kabbalah é praticamente toda baseada na capacidade de Da'at que alguns de nossos sábios traziam com eles. Só que quem tem Da'at vê, mas nem sempre sabe traduzir o que vê. E traduz de uma maneira, e a pessoa vai entender de outra. Então vamos pegar, se você fosse descrever esse apagador para um cego, como você descreveria? Fala para mim. Um objeto retangular. Mas um cego não sabe o que é algo retangular. Tá. Nem sabe o que é objeto. E nem o que é um objeto. Tem uma coisa, tenta. O cego não pode tocar também. Não, dá na mão do cego que ele vai ver. Não, ele não pode tocar. Porque ele apenas, se você foi lá, você viu e você veio para cá sem o negócio na mão. É assim que os sábios da Kabbalah aconteceram. Os sábios da Kabbalah não trouxeram para você tocar a coisa, tá? Então não dá. Então o exemplo do tato não conta aqui. Não vale na brincadeira. Tenta descrever isso aqui para um cego. Qualquer um de vocês. Um objeto retangular
O cego não sabe o que é retangular. Sabe o que é? Não, ele não pegou, não pode pegar. Não você pegou, foi né? lá numa cidade, viu e agora você está tentando mostrar como é. A gente sabe o que é retangular, né? Não, o cego não sabe o que é retangular. Ele sabe. Como sabe? Ele já pegou um retangular, né? Não, esse não. Ah, meu Deus. Me ajuda, gente. Abre o dedo indicador do dedão. Sabia que ela ia saber. Ele se faz a mesma posição com a outra mão de forma Não, gente, contrária. o cego não pode ver. O cego não pode sentir. Ah, eu vou tentar. Vocês estão atrapalhando o negócio. Deixa eu falar de novo. Olha, veja bem. O sábio da Kabbalah não trouxe o objeto com ele, tá? Você foi lá numa cidade. Não é algo que foi Você não tocado. tem fotografia. Tá? Você foi lá na França e viu a Torre Eiffel. Tá bom? Aí você veio contar o que era a Torre Eiffel. Não tem foto. A pessoa não está lá para ver. O que você vai fazer? Você não pode, você não tem nada. Não esquece de tocar. Eu não posso nem pegar no Não pode. Você tem só que explicar com palavras. Você vai ter que usar uma... Ou os nossos sábios só usaram palavras. Sim. Pronto. Então o que você vai fazer? A gente Usar alguma vê coisa que pra fazer era algo relação. de ferro, ele sabe o que é ferro, e tinha um formato piramidal. Ele não conhece. Não sabe, não tem a referência. Ele não conhece forma geométrica. coisa do apagador. Tem que mostrar com alguma coisa Não que serve. ela conheça. Claro que serve. Você Claro pega que serve. a mão dele. Ah, abre ok. A sua mão você vai abrir e esticar o seu dedo indicador Certo. e mandar para cima o seu dedão. Pronto. O Aham. mesmo formato que fez, você vai fazer com a outra mão ao contrário, Tá. as unhas para dentro. E esse formato, Aham. que se É o da formou, torre. seria Aham. um retângulo. Certo. Muito bem. De um lado virado para você, ele é duro. E do outro lado é um tecido como a sua roupa, Aham. que é o que passa no Certo. local. Então, em outras palavras, você só pode explicar alguma coisa que você viu Ponto para as meninas. quando vai menino. Através- Ou seja, você só pode explicar uma coisa que você viu baseado na realidade de quem você está falando. Logo, quando você vê um profeta dizendo que ele viu gafanhotos, o que ele viu? Com certeza não foi gafanhoto. Pode ser um helicóptero, Sim. mas eles conheciam o helicóptero? Não. Não. Então ele usou sua realidade. É aí que eu queria chegar. Aham. Então o que os sábios da Kabbalah fazem são nos dar imagens. Aham. Imagens que estão dentro da minha realidade. Assim como os profetas faziam. Assim como os profetas faziam. Quando você tenta pagar isso que o sábio disse e olhar literalmente e dizer, não, então o apagador é uma mão. O apagador é 2 dedos em L. Ah, entendi o que é um apagador. Entendeu? É uma visão ruim, Limitada. limitada e pobre. Porque vem somente daquilo, extrai somente daquilo que a pessoa já conhece. Você Exatamente. está tentando explicar uma coisa Que é maior. baseado numa sensação que a pessoa não teve. Exato. Então você explica baseado num exemplo. Por exemplo, o profeta falou, eu vi gafanhotos que saem fogo da boca. Helicóptero de guerra, pode ser. Ok? Eu vi, sei lá, rodas que giravam, rodas, carruagens. Vi carruagens. Carruagens? Ah, mas então eram carruagens. Porque era o que tinha na época. Em outras palavras, ele usou ou imagens que eram características dele naquela época, ou imagens, ou chegou para você e falou alguma coisa que você conhece. Nenhuma das duas coisas é o que ele de fato viu. É apenas alguma coisa que ele está simbolizando. Então esse é o problema da Da'at. Esse é o problema da Da'at. É quando você viu, mas nem todo mundo consegue entender o que você está dizendo. Eles também não viram. Então, o problema da Da'at é que ela precisa contar com a inteligência e a sabedoria na hora de trazer a informação. Porque se ela fica solta, dá margem para um monte de erro. Tá? Então esse é o problema também do estudo da Kabbalah. Entendeu? Nossos sábios falaram da Gilgur Neshama, né? Da transmigração da alma. Tá? Outros entenderam que era a transmigração das almas.
Ele falou, olha, nós somos todos uma única alma, e a minha alma é a mesma que a sua, ela está apenas derivando-se. Ou seja, a essência continua a mesma. Outros disseram, não, eu vivo aqui. Então o que ele quis dizer foi, eu vivo agora, morro, saio desse corpo e vou para outro corpo. Claro, porque ele interpretou isso a partir das teorias de Platão. Ele fez uma mescla, ele pegou o que ele já trazia e fez uma mescla. Entenderam isso que eu quero dizer? Esse é o problema. A experiência religiosa que eu tenho, ela está quase sempre ligada a algo que eu trago comigo. E esse é o problema. Por isso que quando você vai estudar o judaísmo, e você vai estudar qualquer coisa que venha da boca dos sábios, você tem que se esvaziar completamente daquilo que você aprendeu lá. Porque se você tentar encaixar uma coisa na outra, você está colocando uma pecinha quadrada num buraco redondo. Não vai funcionar. Você vai estourar, ou você vai destruir a pecinha quadrada, ou vai destruir o buraquinho redondo. Por isso é proibido aquele do copo com água, né? Oi? É igual a história do copo com água cheio. Sim, você tem que esvaziar o copo para poder encher de novo. Por isso que as pessoas que vêm de outras religiões, quando estão se convertendo ainda, quer aprender a Kabbalah, perigoso, exatamente. É como dar uma faca na mão de uma criança, ok? Como dar uma faca na mão de uma criança. Ou como dar uma moeda na mão de uma criança. Para uma criança, uma moeda e uma bala... Hã? Não, vamos pegar o exemplo da moeda e uma bala. Uma moeda e uma bala são coisas muito parecidas. As duas ela vai levar à boca. Né? Uma é uma bala, a outra é uma moeda. Então, ela não sabe a diferença entre uma coisa e outra. Né? Então é muito perigoso quando pessoas não iniciadas, sem conhecimento da Torá, sem conhecimento dos princípios fundamentais da fé judaica, por exemplo, a ideia de que Deus é um, absoluto, infinito, inefável, e que não há ninguém fora dele, vai estudar Kabbalah e às vezes vai pirar na batatinha, sabe? Vai inventar coisa, vai criar teorias e vai ficar por aí, e principalmente fazendo uso disso para se promover por aí, tá? Por hoje nós vamos ficar apenas com as 3 sefirot intelectuais, Chokhmah, Binah, Vedat. Semana que vem nós vamos falar das sefirot comportamentais, emocionais e comportamentais, tá? Por enquanto é isso, a gente fica por aqui. Vocês, obrigado, a vocês que estão com a gente também. A gente volta nos nossos próximos vídeos ao longo da semana. Shalom lekulam, ve shalom tzadikim.